Vamos aos últimos episódios de Ace Turner, em que o próprio Phoenix Wright se pergunta se é melhor defender seu cliente ou a verdade. Hoje, só não tem mais antes de analisar essa audiência que mais parece um show. Inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Depois de tantos meses aqui estamos na última audiência a ser analisada da primeira temporada de Ace Turner. Tem a segunda. Vocês querem, comentem aqui embaixo pra mim. Por enquanto essa aqui tá terminada e o que eu tenho pra dizer sobre. Está lá Phoenix Wright com a Mayu e até um cliente, um ator, está lá junto porque eles estão num evento que vão escolher qual o melhor personagem. Ali pelo que eu vi são heróis. E estavam todos reunidos ali, inclusive o ninja que ganhou ano passado. O próprio que vai conseguir a taça aparece depois, quebrando a parede que estava atrás dos outros. E era justamente o Samurai 3, que ele está bem famoso, que o pessoal adorou, que queria muito que fosse o vencedor. E o que eles achavam é que talvez o outro não tenha gostado. Até chegaram a apertar uma mão do outro. Acontece que o Samurai 3 com a sua assistente vão lá pro camarim. E nesse meio anunciam para todo mundo ficar ali, porque Samurai 3 tem alguma coisa para contar. É muito urgente. Eles ficam ali, só que infelizmente é cancelado por conta de uma cena de homicídio. Estava convenientemente para protagonista para analisar tudo aquilo e também o delegado de sempre. E lá diz que quem na verdade faleceu foi o ninja, não foi o Samurai 3. Não foi outro, mas sim o rival dele. E o que eles acham na hora? Que quem realmente fez isso foi o próprio Samurai 3, por conta de, sei lá, inveja, alguma coisa que aconteceu. E que eles viram ele saindo dali. Assim, o Phoenix Wright, claro que eu pensei, vai ser o advogado do Samurai, vai dar tudo certo. E não tem nada a ver, vai ter aquela cena. Só que ele foi obrigado a fazer isso por conta de um telefonema que ele recebeu no walkie-talkie do próprio The Killer, que disse que acabou de sequestrar Mayu, que é amiga deles, e que se não conseguisse absolver Samurai 3, coisas ruins iam acontecer. Eles tinham que ir na audiência que ia acontecer no dia seguinte. Como sempre, eles não respeitam nada, porque até quando tem provas, documentos, fotos, qualquer coisa assim, tem 3 dias pro outro lado se manifestar. Imagina você em apenas um dia, 24 horas, conseguir pegar todas as provas de investigação, fazer perícia e também os próprios advogados estudarem isso. Acho que são super gênios, porque sempre dá certo. Quando chega aquele momento, o advogado explica que o que aconteceu de tirar a vida dele, na verdade, por conta de um pano que estava amarrado no pescoço, não foi aquela faca que estava enfiada, e deram zoom ali na vítima. E foi nessa hora que o próprio advogado de defesa fala: aquela faca é do Theo, tem a marca deles, então quer dizer que não foi um delito premeditado, não podem dizer que isso existe, porque quando aumenta a pena. Eu acho que no Japão é assim. Só que logo o promotor rebate, e quem é justamente o que está do outro lado. O que eu não contei é que quando a promotora estava indo pra audiência, ela acabou levando um tiro. E quem que fez isso? Foi o The Killer, para poder adiar ali a audiência. Mas bem na hora entrou o Rage, que estava sumido há 1000 séculos, fazer isso e já tinha estudado tudo. Vê um volume enorme, como que pode? Não dá pra entender, só mesmo no anime. E nesse caso ele diz: mas olha essa foto aqui, o camarim do Samurai 3, e o que está faltando? Uma faca. E essa pode ser justamente a que está enfiada na vítima, e por isso foi se premeditado e pode ser muito bem ele. Ficou só disse-me-disse pra lá e pra cá, até o próprio Rei anunciar que tem uma testemunha. Está na ordem correta, porque a acusação é a primeira a fazer tudo, as perguntas, quem for para testemunhar, e estava segurança daquele lugar, que também era a segurança de um outro episódio que a gente viu, e ela comentou justamente que tem certeza que foi o próprio Samurai 3, que acha isso ruim, que a
adorava o ninja que faleceu, que ela tem provas que não tem como rebater, que é uma foto do momento em que ele, fantasiado, sai da sala. Por favor, né? Depois de tantos episódios, tendo um inclusive que uma conseguiu se vestir de outra pessoa, você acha realmente que você vendo aquilo vai ter certeza que a pessoa que tá dentro é o Samurai 3? E foi isso que o próprio Fênix disse, ele mais... Ali tá vendo a bainha? É de alguém mais baixo que o próprio réu, então não tem como ser ele, é outra pessoa, e é isso. E a segunda testemunha, que é a assistente do samurai, comenta que não pode testemunhar, porque o que ela vai dizer pode ser considerado como um delito, e por isso ela vai se abster disso, vai ficar quieta. E todo mundo fica sem entender também, até o próprio juiz falar que vai ter que adiar a audiência. É nessa hora que o Reiji começa a falar com ele, e o protagonista conta tudo o que aconteceu. Dois unem forças para poder descobrir a verdade, mesmo sendo de lados opostos. E que quem tinha tirado a vida foi o The Killer, porque lá naquele lugar tinha uma assinatura dele, que era uma carta rosa, que uma das testemunhas lá também, tava no bolso. Então ele já tem certeza que quem estava ali era uma outra pessoa, alguém muito procurado, um tirador de vidas de aluguel. E é nessa hora que eles têm que procurar em todo lugar. Até o próprio Samurai 3 comenta: faz dias que eu tô fora, eu tenho um gatinho, precisa ser alimentado, vai lá. E quando ele chega no lugar, tem um cara que diz que é o mordomo. O protagonista ficou sem entender, porque então o réu pediu pra eu vir aqui. Que aquele lá era o The Killer, o cara que tava dentro da casa do Samurai 3. E que quando o Fênix descobriu isso, pediu pra polícia ir correndo lá pegar, mas que não deu tempo porque eles conseguiram escapar nessa hora. O Phoenix Wright conseguiu descobrir isso porque no fundo da ligação um gato miou, e era o miado do gato do réu. E eles, sem pistas, foram até novamente o lugar onde ocorreu tudo, e lá um dos ursos, que tinham vários, tava com uma câmera dentro. Alguém tava espiando ali e que teria visto quando tudo aconteceu. Deu esse presente, era nada mais nada menos do que o samurai. E indo mais a fundo ainda, eles souberam que ele que contratou o The Killer para tirar a vida do seu rival. Primeira vez na vida, o delegado acertou o promotor e está indo contra a pessoa certa, e o Phoenix Wright vai ter que defender o culpado. E é por isso que ele se pergunta o que é melhor, a verdade ou ele defender o seu cliente, não se importando com isso. Isso justamente vai de encontro a tudo que vimos até agora, porque os promotores em questão, eles queriam só acusar quem era o réu ali na hora, não importava se tivesse outro, se tivesse uma testemunha tal e tal, eles defendiam ela, mesmo com provas contra, só para poder ganhar o julgamento. É por isso que no outro dia eles resolvem revelar que quem tirou a vida foi o The Killer, quem mandou foi o Samurai 3, estava tudo acontecendo. O Fênix até tentou contra-argumentar, dizendo que podia ser outra pessoa. E é nessa hora que quem vai testemunhar é a própria assistente do caso. E o que ela diz nessa hora? Eu tive uma irmã que ela era assistente do Samurai 3 e depois foi do Ninja. E esses dois acabaram terminando com ela, ao ponto dela tirar a própria vida. Eu queria me vingar. Quando eu vi que ele estava morto, eu resolvi pegar uma faca e desferir no peito dele. É um delito. E eles nem ligaram pra isso, gente. Eles nem se importaram, porque a próxima testemunha era o próprio The Killer. E acharam que ele ia aparecer ali na hora, mas não, ele estava no próprio ali, Walk Talk, pra responder as perguntas. Quem é o seu cliente? E ele fala assim: a pessoa que eu trabalhei, ela me traiu, eu vou dizer que é a assistente do samurai. E ela ia ser considerada como culpada nessa hora só por conta dessa alegação. E é isso que ele pensou: o inocente vai pra cadeia, eu não quero que isso aconteça, então eu preciso encontrar alguma coisa que mude tudo isso. E qual foi a solução deles? De mostrar a filmagem daquele dia que estava dentro do urso. Foi uma jogada de mestre que
funcionou. Daí que ele perguntou, tá, por que tá acontecendo? Gente que botou, porque ele não confiava em você. E ele estava com aquilo e podia muito bem delatar a qualquer hora, se quisesse. E sim, isso fez com que o próprio The Killer dedurasse, que mandou tirar a vida. Ele finalmente foi preso. Eles conseguiram sim salvar a Maio, ainda bem. E foi assim que terminou, com ele percebendo que o mais importante é a verdade e a justiça, e o próprio Reiji também comentou sobre isso. E é isso, muito obrigada pra quem chegou até aqui, beijos.